Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do CDD News. Resenha semanal do CDD sobre as principais matérias de democracia, política moçambicana, direitos humanos, economia e juventude. Agora sim, vamos aos destaques da semana. Estudantes não regressam à escola devido à crise econômica provocada pela Covid-19. Participantes do workshop de Pemba defenderam que o respeito pelos direitos humanos passa por desenvolver a paz naquela província. CDD recebe a visita da delegação da coligação da crise do Zimbábue. Participantes do workshop de Pemba defenderam que o respeito pelos direitos humanos passa por devolver a paz naquela província. O secretário de Estado da província de Cabo Delgado defende que condenar a violação ostensiva dos direitos humanos no contexto do extremismo violento é, antes de mais, condenar as ações terroristas e garantir que as populações indefesas, vítimas de atos hediondos e desumanos perpetrados por aquele grupo sanguinário, vejam realizada a justiça no quadro dos crimes contra a humanidade. Armindo Ngunga falava na passada quarta-feira, 17 de março, na abertura do workshop de Pemba sobre a promoção e facilitação da implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. Numa clara reação ao mais recente relatório da Amnistia Internacional, que acusa as forças de defesa e segurança de violar os direitos humanos em Cabo Delgado, o secretário de Estado daquela província disse que a população e o Estado moçambicano estão a ser agredidos perante o silêncio cúmplice de algumas instituições bem conhecidas na arena internacional. Não são poucas, às vezes, em que tais instituições ensaiam transformar o agressor em vítima, invertendo ao arrepio de todos nós o significado da verdade. Para Armindo Ngunga, é contraditório e de nenhum sentido lógico acreditar em informações veiculadas sobre a violação de direitos humanos que atribuem às FDS os atos criminosos perpetrados por terroristas, ignorando propositadamente os antecedentes, a conduta criminosa reiterada e o cadastro criminal que militam contra os reais agressores. Para nós, mostra-se contraditório e em nenhum sentido lógico acreditar em informações veiculadas sobre a violação de direitos humanos, atribuindo aos defensores da pátria e do povo os atos criminosos perpetrados por terroristas, ignorando propositadamente os antecedentes, a conduta criminosa e reiterada e o cadastro criminal militam contra os reais agressores. O projeto, que visa promover e facilitar a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, com particular enfoque na província de Cabo Delgado, é uma iniciativa do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, apoiada pelo governo do Reino Unido. Falando na cerimônia de abertura do workshop de Pemba, a alta comissária do Reino Unido em Moçambique, Nene Iwuji Eme, destacou a importância dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos para o governo, setor privado e sociedade civil. A alta comissária do Reino Unido em Moçambique explicou que, para a sociedade civil e as comunidades, os princípios voluntários oferecem uma plataforma de aprendizagem coletiva para melhor apoiar todas as partes interessadas por meio do seu trabalho em direitos humanos, paz e segurança. Para a sociedade civil e as comunidades, os princípios voluntários oferecem uma plataforma de aprendizagem coletiva para melhor apoiar todas as partes interessadas por meio do seu trabalho em direitos humanos, paz e segurança. O setor privado esteve representado pelo presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, Gulamo Abubakar. O empresário defendeu que a segurança é uma questão prioritária em Cabo Delgado, pois constitui a condição necessária para a melhoria do ambiente de negócios e a proteção dos direitos humanos. O workshop de Pemba contou com a participação de representantes dos distritos direta e indiretamente afetados pelo extremismo violento. No segundo e último dia do evento, os secretários permanentes desses distritos falaram do sofrimento das pessoas que perderam familiares, do rastro de destruição de propriedades públicas e privadas, incluindo milhares de casas, e os desafios que os respectivos governos enfrentam para prover assistência aos deslocados. E ainda sobre o workshop de Pemba, o governador da província de Cabo Delgado
defende a promoção do conteúdo local naquela província e a formação profissional de jovens para reduzir a sua vulnerabilidade a recrutamento. O governador da província de Cabo Delgado defendeu que é imperioso trabalhar na promoção do conteúdo local e outras iniciativas que visam a formação profissional de jovens e a integração social das famílias vulneráveis, particularmente aquelas chefiadas por idosos e crianças. Além da promoção do conteúdo local, o governador de Cabo Delgado considera importante um trabalho de advocacia junto das pequenas e médias empresas, das petrolíferas que operam na bacia do Rovuma e das mineradoras que exploram minerais e pedras preciosas, visando assegurar oportunidades de emprego para jovens. De tudo que tratamos durante os 2 dias de realização deste workshop, focou-nos a impressão de que o exercício dos direitos humanos é um imperativo para a realização do bem-estar da população. Os governos distritais, aqui representados pelos excelentíssimos senhores secretários permanentes distritais, respondendo às questões que lhes foram colocadas sobre o exercício dos direitos humanos nos territórios que dirigem, foram unânimes em apresentar vários mecanismos de diálogo entre atores-chave de desenvolvimento e esforço dos seus governos, visando a integração econômica e social, particularmente para os jovens. Valige Tawabo falava no encerramento do workshop de Pemba, evento organizado pelo CDD no âmbito do projeto de facilitação e promoção da implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, com particular enfoque em Cabo Delgado. Em representação do governo do Reino Unido, financiador do projeto, a vice-alta comissária Alexandra Shepherd, diplomata britânica, lembrou que o papel de cada um dos intervenientes, nomeadamente governo, setor privado e sociedade civil, é fundamental para o alcance do principal objetivo da iniciativa. O papel de cada um dos atores aqui presentes, governo, setor privado e sociedade civil, é muito importante para o alcance do principal objetivo deste exercício, que é proteger os direitos humanos e promover e garantir a segurança das comunidades. E para que esse desiderato seja alcançado, as discussões promovidas no âmbito deste projeto irão permitir que um conjunto de recomendações sobre os próximos passos sejam definidos, o que irá permitir, por exemplo, a participação dos mais atores nacionais, incluindo outros parceiros internacionais, que já manifestaram vontade de fazer parte desta iniciativa de sucesso. Em representação do Ministério da Defesa Nacional, o coronel Carlos Mukamisa, diretor nacional da Educação Cívico-Patriótica, fez notar que quando os direitos humanos são colocados em risco, o Estado é obrigado a agir de forma a protegê-los através da aplicação de todos os instrumentos do poder que a lei estabelece. O coronel Carlos Mukamisa lembrou que o quadro normativo em vigor no país determina que os recursos naturais no solo e no subsolo são propriedade do Estado e que os projetos de sua exploração representam uma prioridade no quadro da Estratégia de Desenvolvimento Socioeconômico de Moçambique. Nesse contexto, defende o coronel Mukamisa, a proteção destes recursos deve configurar prioridade. O Ministério da Defesa Nacional comunga do pensamento segundo o qual a proteção desses recursos deve configurar prioridade, visto que em algumas regiões onde decorrem projetos de prospecção ou de exploração, o ambiente de segurança é desafiador, com implicações diretas na observância dos direitos humanos, como é o caso do norte da província de Cabo Delgado. Agora sim, estudantes não regressam à escola devido à crise econômica provocada pela Covid-19. Acompanhe agora a reportagem exclusiva da semana. Com a aprovação das autoridades sobre as condições de reabertura das aulas presenciais no país, interrompidas há praticamente um ano no âmbito dos esforços de combate à pandemia da Covid-19,
arrancou na última semana em todos os subsistemas de ensino o ano letivo de 2021. A pandemia da Covid-19 afetou vários setores de atividades no país. Vários moçambicanos perderam os seus empregos, o que fez com que alguns estudantes este ano optassem em não voltar à escola por falta de condições. A nossa equipe de reportagem conversou com estudantes em Maputo que viram-se obrigados a não retornar à escola devido à crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Eu trabalhava no jardim, num TKW, parei por causa da pandemia. Alberto Ruco, morador de bairro de Njavela, no município de Matola, vive com sua mãe e sua irmã. Ele conta que perdeu seu pai em 2014 e por conta disso passou a sustentar a sua família, pois a sua mãe, por conta da idade, já não pode trabalhar. Com a Covid-19 eu tive um grande impacto negativo na minha vida e na minha família. Isso porque no início de 2020 eu estava a trabalhar numa papelaria. Era meu primeiro trabalho, por sinal. E os planos eram de pagar os meus estudos com o meu próprio dinheiro, porque minha mãe já é uma senhora de idade, não está em condições de pagar os meus estudos. Eu perdi meu pai em 2014, ele é uma das pessoas que me ajudava a pagar os estudos, então, tendo ele falecido, já não tinha quem custear os meus estudos. E sendo assim, eu tinha que arranjar uma forma de ter que pagar os meus estudos pessoalmente. Graças a Deus eu consegui um emprego, um trabalho. Quando lhe pergunto sobre a possibilidade de regressar à escola este ano, Alberto explica que não foi possível porque perdeu seu emprego quando a pandemia começou. Com a chegada da pandemia, com as restrições que fomos tendo durante o ano de 2020, essa mesma papelaria foi obrigada a fechar, porque já não tinha lucro, já não tinha tanto movimento assim, porque, como sabe, a papelaria depende muito dos estudantes, de alunos, o que traz dinheiro. Então, com o encerramento das escolas, ficamos sem movimento, ficamos sem trabalho, então fomos obrigados a fechar a papelaria. Isso para mim foi uma coisa muito triste, porque eu esperava, próprio em 2020, poder pagar pagar a escola para mim. Esperava que durante o ano eu conseguisse ingressar em alguma instituição para poder pagar a escola pessoalmente. Caso não conseguisse em 2020, eu saberia que sempre ia conseguir em 2020, ia angariar fundos, 2021, ia angariar fundos para ingressar no ano em 2021, que é este ano. Não que eu não queira voltar, é por não ter como. Eu concorri por 2 vezes em instituições públicas, falo das faculdades, e não consegui porque somos muitos a concorrer. Então a minha perspectiva é que trabalhando conseguiria pagar alguma instituição privada. Só que nem isso deu. Enquanto Alberto e Gilson falam sobre as dificuldades de regressar à escola, a Denis Chival, estudante de curso noturno, residente no bairro São Damaso, no município de Matola, em meio a incertezas, aguarda para a reabertura das aulas presenciais para o período noturno. Moro com meu pai, minha irmã mais nova e meu filho. As dificuldades que eu encontrei, 10ª para 11ª, foi a procura de vaga. Não me encaminharam para outra escola por causa da idade. Exatamente. Eles encaminharam pessoas com 15, 16, 17. E a maioria é do curso diurno. Eu estava a fazer curso noturno. Tive que apelar ao meu pai para que me desse o valor para tal compra de vaga. Porque eu trabalhava no jardim, num TKW. O salário não era assim tão alto, mas era suficiente para as minhas despesas. Parei por causa da pandemia. Quando começou, tive que parar. Com aquele salário, comprava as minhas fichas da escola, comprava roupa para o meu filho. Também comprava algo para mim. Mesmo se eu tivesse feito já a matrícula, na mesma estaria em casa, porque as aulas do curso noturno ainda não foram abertas para as pessoas iniciarem no curso noturno. Por causa do horário da recolha obrigatória, ainda está-se a estudar como é que vai ser a retoma das aulas para os alunos do curso noturno. Eu gostaria que eles
repensassem na retoma das aulas o mais rápido possível e pudessem ajustar do jeito como ajustaram para os que vão para a escola nesse exato momento, sim, de dia. Eu não pude conseguir me matricular este ano devido às condições. Eu sou um jovem dependente de mim mesmo e estou no momento vivendo com a minha mãe e a minha irmã. Ela é quem me ajudava em algumas coisinhas, mas agora, na época em que a gente está, ela agora encontra-se sem condições de gerir as despesas de eu e a minha irmã mais nova nesse caso. Então, este ano, ela somente conseguiu resolver o caso da minha irmã. E o meu caso não foi possível ela conseguir devido à falta das condições. E eu também sou um jovem biscateiro, mas até aqui em diante eu ainda não pude encontrar, né, alguns biscates que possam me ajudar em algumas despesas das escolas. Por exemplo, agora eu tenho falta de coisa, do valor para poder renovar a matrícula. Tenho falta até do valor para poder adquirir o material escolar. Por outra, antes da pandemia, claro que eu frequentava a escola, né? Só depois que houve esta pandemia, é daí que as coisas começaram já a ficar difíceis. Agora que estamos em crise, tudo tornou-se muito difícil mesmo para poder voltar a me matricular na escola. CDD recebe a visita da delegação da Coligação da Crise do Zimbábue para fortalecer a solidariedade regional com as organizações da sociedade civil em Moçambique. O CDD recebeu na última semana a delegação da Coalizão da Crise do Zimbábue, o CISC. Trata-se de uma aliança de mais de 80 organizações da sociedade civil no Zimbábue, que surgiu em 2001 com o objetivo de promover mudanças democráticas naquele país. A Crisis Coalition manteve encontros com representantes de organizações da sociedade civil, líderes religiosos e membros séniores do Partido Frelimo, com o objetivo de informar sobre a situação política prevalecente no Zimbábue e explorar formas de engajar a SADC a envolver-se na sua resolução. O diretor do CDD, Adriano Novunga, falando numa conferência de imprensa na última sexta-feira em Maputo, explicou que a visita tinha como objetivo aumentar a solidariedade entre os povos no avanço da democracia na região da SADC e fortalecer a solidariedade regional com as organizações da sociedade civil em Moçambique. A missão da Crisis Coalition não é somente sobre o Zimbábue, mas é um pouco sobre a situação da região de África, muito em particular no Zimbábue, obviamente, mas o enquadramento maior da vinda deles a Moçambique é que, como sabem, o presidente Filipe Jacinto Nyusi é o atual chair da SADC. É o atual chair da SADC. Nesse sentido, Maputo é a capital da SADC. Maputo é a capital da SADC. E esses cidadãos da SADC vieram a Moçambique para falar com as autoridades moçambicanas, para falar com a sociedade moçambicana, com a sociedade civil moçambicana, muito em particular, sobre a situação no geral na SADC, mas em particular que se vive no Zimbábue. O encontro durou 2 dias e a delegação da Crisis Coalition informou às organizações da sociedade civil em Moçambique a situação política prevalecente no Zimbábue. Triste saber que temos uma Constituição que foi aprovada pelo nosso povo em 2013, mas mesmo assim o governo ainda não está a implementar esta mesma Constituição. Mesmo assim o governo está a trazer muitas propostas de emendar a Constituição e nós vemos isso como uma tentativa de reverter a situação da aprovação da Constituição em 2013. É um atentado para estabelecer o autoritarismo e um governo de único partido com base nas ações que o governo está a tomar. A economia está em declínio e a corrupção está a aumentar e há muitas entidades, individualidades que estão envolvidas nesta corrupção. Sim, não vemos nenhum movimento por parte do governo e isso é uma situação que está a preocupar a nós enquanto sociedade civil. Nós esperamos que a nossa mensagem
seja muito clara, especialmente ao presidente News, na sua capacidade como presidente da SADC. A Crisis Coalition também analisou a crise humanitária em Cabo Delgado causada pelos ataques terroristas naquela província. CDD defendeu esta semana que o governo deve privilegiar investimentos nas Forças Armadas de Defesa e na renovação do contrato com a empresa DAG. Em finais de março de 2020, o Ministério do Interior contratou a empresa militar privada DAG para apoiar as forças de defesa e segurança na luta contra o terrorismo nos distritos do centro e norte de Cabo Delgado. A contratação liderada pelo comandante-geral da PRM, Dito Rafael, à época o homem forte do Teatro Operacional do Norte, aconteceu numa altura em que os terroristas estavam a intensificar os ataques e já tinham iniciado com assaltos às sedes distritais. Com um contrato de 3 meses, a empresa DAG iniciou as suas operações em abril com cerca de 30 mercenários, 2 helicópteros de combate Gazelle, 2 avionetas de vigilância Bat-Hawk equipadas com armas frontais, um helicóptero de transporte Alot equipado com uma arma e mais 2 aeronaves de asa fixa. À exceção dos helicópteros Gazelle, as outras aeronaves não são necessariamente de combate, mas foram adaptadas e equipadas com armas. Isto mostra que a empresa contratada pelo governo também não tem meios apropriados e altura para conter o avanço dos terroristas. Em junho, o governo estendeu o contrato com a DAG até finais de 2020, mas os valores envolvidos não são de conhecimento público. Aliás, foi através de uma entrevista de Lionel Duque, coronel zimbabuiano na reserva e proprietário do DAG, que os moçambicanos ficaram a saber da renovação de contrato e dos planos de treinar homens para operações em terra. Neste momento, o contrato entre o governo e a empresa DAG está no fim e o CDD sabe que o Ministério do Interior está interessado na sua renovação. Apesar de apoiar a criação de condições de segurança para permitir o desenvolvimento de projetos de GNL da Bacia do Rovuma, o CDD defende que essa empreitada não deve ser usada como argumento pelo Ministério do Interior para a renovação de contrato com o DAG. O governo não deve renovar o contrato com o DAG porque a sua presença em Cabo Delgado não concorreu para conter o avanço dos grupos terroristas, além de estar associado a graves violações dos direitos humanos. Amigo internauta, desta forma que chegamos ao fim de mais uma edição do CDD News. Voltamos na próxima semana, neste mesmo espaço, no mesmo horário. Tenha uma ótima semana laboral e até o próximo domingo. Fique bem e até lá.